Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu estou aqui para comentar sobre o novo trailer de Duna que saiu muito recentemente. Sim, finalmente nós tivemos um novo trailer de Duna lançado. Agora o filme já tem também uma data de lançamento, já tem um dia para chegar nos cinemas. Então hoje eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre esse trailer, sobre algumas coisas que a gente consegue perceber ali por ele. Eu não fiz um react porque assim que saiu o trailer eu já fui lá e assistir, então eu vou realmente fazer uns comentários aqui e talvez tenha alguns spoilers, talvez não, bem provavelmente. Eu vou tentar falar com o mínimo de spoilers possível, mas algumas coisas não vai ter como evitar, porque vai ser especulações sobre o final do filme e essas coisas, então não vai ter jeito, tá bom? Então, dado o aviso, roda a vinheta e vamos analisar hoje o trailer de Duna. O primeiro trailer teve um caráter mais introdutório, ele apresentou mais da família Atreides, a sua chegada a Arrakis, que é o planeta fonte da especiaria. Já nesse, eu achei que nós tivemos muito mais dos Harkonnen e dos Fremen, que são também duas partes importantíssimas dessa história. O trailer começa com uma visão lindíssima da superfície de Arrakis, os ornitópteros voando ali, e entra uma narração da Shani falando sobre Arrakis, sobre o quanto o planeta é bonito e sobre os estrangeiros devastarem as terras deles. A Shani é uma Fremen que é o povo que vive no deserto de Arrakis, e eles têm uma conexão muito forte com esse planeta que também é chamado de Duna. E depois, como ela mesma fala, nós vemos então que os Harkonnen estão sempre ali devastando tudo diante dos olhos deles. Como eu já falei aqui anteriormente, em Duna nós temos um Império Galáctico, onde os planetas são comandados por diferentes casas nobres. E as principais casas nessa história são a Casa Harkonnen, que é liderada pelo Barão Vladimir Harkonnen, a Casa Atreides, que é comandada pelo Duque Leto, que é o pai do Paul Atreides, e também a Casa Corrino, que funciona como uma supervisora de todo esse corpo de casas que compõem o Landsraad. Mas ao que tudo indica, nesse filme, a Casa Corrino vai ficar ali só como um pano de fundo, ou seja, nós não vamos ter o Imperador Shaddam IV, não vai ter a Princesa Irulan. O grande foco mesmo deve ficar ali no que acontece entre os Atreides, Fremen e Harkonnen. E essa frase inicial da Shani é muito importante e até muito bonita, porque ela exemplifica bem como a relação dos Fremen com Arrakis é diferente da relação das casas nobres com esse planeta. Para as casas nobres, Arrakis nada mais é do que o planeta fonte da especiaria, que é a substância mais preciosa de todo o universo, ou seja, questão de dinheiro, de poder. A casa que comanda Arrakis sempre tem uma influência muito grande no Império. Já os Fremen conseguem ver naquele planeta muito mais do que isso. Arrakis para eles é um lar e um lugar pelo qual eles nutrem uma admiração muito grande, mesmo tendo que lidar com toda a agressividade do deserto e até mesmo com a presença dos Harkonnen. Nós vemos uma estrutura gigantesca ali no meio do deserto, uma cena que eu não identifiquei exatamente o que seria, mas parece ser um ataque dos Harkonnen aos Fremen. Durante muito tempo, os Harkonnen atacavam os Fremen sem dó, apesar de no livro não mostrar isso, é uma coisa que fica implícita. Toda a opressão, toda a exploração dos Fremen. Para os Harkonnen, eles eram nada mais do que uma ralé que vivia lá no deserto. E uma outra coisa legal sobre essa cena é que você vê que o deserto é um dos poucos lugares onde você pode usar armas de fogo como essas aí, né? Porque em Duna, eles usam aqueles escudos chamados escudos de Holtzman, que são um campo protetor que só pode ser atravessado por objetos em baixa velocidade. É por isso que mesmo Duna acontecendo no futuro, eles usam ainda espadas e adagas, porque são as únicas armas que conseguem penetrar esses escudos. Só que no deserto a situação já se inverte, eles não podem usar os escudos de Holtzman no deserto. A energia Holtzman emite umas vibrações que tornam os vermes de areia extremamente agressivos. Então se você entra no deserto com um escudo desses, é quase certo que vai aparecer um verme de areia e te engolir em questão de segundos. Então é mostrado aquele que provavelmente vai ser o grande antagonista desse filme, o Glossu Raban Harkonnen, que é
o sobrinho mais velho do barão. Também conhecido como a Besta, o Rabban é um cara extremamente cruel que governa na base do terror e, assim como todo Harkonnen, ele exerce o seu poder na base da maldade, da tirania. Isso fica bem claro nessas cenas que são mostrados os soldados ali e os caras ajoelhados. Tem também aquela cena bizarríssima dos corpos queimados, que mostra bem esse lado desumano deles. Mas uma coisa que vale ressaltar sobre essas cenas é que não são Fremen ali, são já os soldados do Duque Leto Atreides. Então, enquanto a Shani está falando que só conhece o lado cruel dos Harkonnen, nós estamos vendo os Atreides vivenciando toda essa crueldade. Nós temos também uma rápida visão da Dagakris, que é a lendária adaga dos Fremen, que sempre que é desembainhada deve derramar sangue. E foi bem isso que aconteceu aí, né? Não dá pra saber quem está segurando essa Dagakris, mas aparentemente foi depois de um combate. E por essas poucas cenas a gente já vê que o filme vai ter um lado assim bem violento. Os combates vão ter umas cenas um pouco chocantes, sangrentas. Até me surpreende um pouco ele ser um filme PG-13. Bom, depois no trailer são mostradas as naves Harkonnen deixando Arrakis e vem novamente um momento que já tinha sido mostrado no primeiro trailer, que é o Paul Atreides despertando assustado. Mas aí será Arrakis ou Caladan? Não fica muito claro, pode ser no início, antes dele fazer o teste do Gonjabar, ou depois que os Atreides já se instalaram lá em Arrakis. Esse trailer, ele tá muito cheio de pegadinha, ele tá colocando mais cenas assim, indo e voltando no tempo. Se você ficar atento, você pega muita coisa ali que está fora de lugar. E um exemplo é justamente essa cena aí, muito legal, de uma nave voando em Caladan, que eu acho que podem ser duas coisas. Ou realmente é o Idarro indo para algum lugar, como o trailer dá a entender, ou então é o Duque indo no túmulo do pai dele, naquela cena que foi mostrada lá no primeiro trailer. O filme parece que vai ter um tempo bem maior em Caladan, ele vai explorar bastante desse cenário, né, do planeta natal dos Atreides, e também vai mostrar um lado mais emocional do Duque, porque é uma coisa muito importante para a construção do personagem, a relação dele com o Paul Atreides indo muito além de um Duque e o seu herdeiro, aquela coisa assim de pai e filho. Até mesmo durante o livro, você sente que o Frank Herbert quis representar os Atreides como algo muito mais do que uma família da realeza, da nobreza. Ele ressalta também muito esse lado assim emocional, familiar deles. O Leto, a Jéssica e o Paul são muito unidos, você percebe que realmente existe ali um laço muito forte entre eles. E depois nós vemos o Paul se encontrando com o Duncan Idaho, que é um braço direito do Duque Leto Atreides e também um grande amigo do Paul. Por causa dessa vida de nobreza, o Paul teve muito pouco contato com o povo de Caladan. Ele não tinha amigos da idade dele durante a infância. E por causa disso, os seus melhores amigos acabaram se tornando os seus instrutores, que são o guerreiro trovador Gurney Halleck, o mestre espadachim Duncan Idaho, o mestre dos assassinos Tuffy Hawat e o médico Suk, Dr. Wellington Yueh. E no livro é muito mais retratada a relação de amizade do Paul com o Gurney Halleck. Nesse filme parece que o foco já vai ser maior no Duncan Idaho. Eu não sei se é por causa do apelo do ator Jason Momoa, né, porque ele é muito carismático, ou se é uma questão deles estarem pensando em fazer sequências. Apesar do Idaho no primeiro livro não ter um protagonismo muito grande, ele é um dos protagonistas, mas não é assim, sabe? Um dos principais. Depois, no universo de Duna, o Idaho se torna um personagem importantíssimo. Inclusive, se eles forem fazer, por exemplo, a sequência Messias de Duna, isso já estaria explicado, entendeu? Então, pode ter algum motivo aí por trás dessa alteração que não seja apenas questão de carisma, mas sim de planos pro futuro. E eu achei super legal esse traje de piloto que o Idaho tá usando nessa cena, que remete muito a um traje de piloto antigo. Duna é uma história que se passa no futuro, mas muito da estética desse universo remete ao passado.
Esse traje de aviador que ele tá usando não é uma coisa que tá presente no livro, você não encontra nenhuma descrição de alguma coisa desse tipo, mas você vê que os trajes militares têm uma estética mais tradicional. E eu acho que o Villeneuve tá mandando muito bem em representar esse aspecto de Duna no cinema. E o Paul chega e conta pro Idaho sobre as visões que ele vem tendo com uma garota, que nesse momento ele ainda não sabe que são visões de Chani em Arrakis, né? Ele não sabe quem é Chani e tudo mais. Só que o Duncan não leva muito a sério, porque ele não imagina o que estava se despertando no Paul Atreides naquele momento. Depois disso ele faz uma brincadeira com o Paul, né? E cara, como o Jason Momoa combinou com esse personagem? Porque ele é um cara que consegue ser ao mesmo tempo imponente e carismático. Isso é muito a cara do Idaho. E depois nós temos algo que também acontece antes da partida para Arrakis, porém não está no livro. Uma nave enorme chega lá em Caladan, parece ser uma fragata da guilda, e depois um tipo de cerimônia que, ao que tudo indica, é o momento em que o Duque recebe do Imperador Padishah a concessão do comando de Arrakis. Aparece um homem com algo que parece ser um pergaminho, que provavelmente é a mensagem enviada pelo imperador. Ele é tipo um mensageiro. E atrás dele tem umas pessoas que parecem ser guardas do imperador, que vieram acompanhando aquele mensageiro, e também membros da guilda. Tá vendo aqueles caras ali com uma roupa branca e a cabeça laranja? Parece que são capacetes preenchidos com a especiaria. Se for isso, realmente nós temos membros da guilda aparecendo ali. O que é muito interessante aí nesse momento, porque no primeiro livro aparecem membros da guilda, só que só lá pro final do livro. E nessa cerimônia, ao lado do Duque, estão o Gurney Halleck e o Thufir Hawat. E eles não parecem nada felizes com aquela situação. Afinal, eles deixariam um planeta que era abundante em recursos naturais e iriam para um lugar totalmente hostil, onde cada gota de água era extremamente valiosa e ainda era habitado por um dos seus piores inimigos, que eram os Harkonnen. E olha aí, talvez essa seja uma prévia dos Highliners da Guilda dos Navegadores. Para quem não sabe, os Highliners, que na versão traduzida ficou paquetes, são os transportes da Guilda dos Navegadores, que são os responsáveis por fazer os transportes espaciais no universo de Duna. Existem algumas cenas que supostamente são de Highliners, mas eles estão sempre assim obscurecidos, ou então numa posição que você não consegue ver a nave inteira. Então acho que essa realmente vai ser uma das surpresas desse filme, e fica essa dúvida se os navegadores da guilda vão estar nesse filme. No livro eles são só citados, os que aparecem são agentes da guilda, que são outra coisa. Inclusive, se você quiser entender melhor o que são esses navegadores e o que é a guilda espacial, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo isso. Eu vou deixar o link aí no card para vocês assistirem. Depois nós temos novamente os Atreides chegando em Arrakis, e ao fundo um discurso afirmando que a casa Atreides aceita levar a paz a Arrakis. Provavelmente algo que foi falado durante aquela cerimônia que foi mostrada antes, que aparentemente foi um momento em que foi oficializado o comando da casa Atreides sobre Arrakis. Depois disso, o trailer mostra a Chani já com o traje estilador e também o Paul, no momento em que ele e a Lady Jessica já foram para o deserto. Por ser muito quente, todos que circulam pelo deserto de Arrakis precisam usar um traje estilador, que é uma roupa elaborada especialmente para reaproveitar ao máximo a água do corpo do indivíduo. Querer encarar o deserto arraquino sem um traje estilador é tipo morte certa. A pessoa morre de desidratação, se não morrer comida por um verme de areia. E nessa hora começa o som de umas vozes ao fundo e o Paul fala: tem algo despertando na minha mente. Isso aí pode ser o poder de presciência dele despertando, e essas vozes seriam a mente dele viajando pelas diferentes linhas do tempo. O momento em que ele desperta lá como Kwisatz Haderach é um momento de muita confusão para ele. E tem uma outra cena muito interessante em que ele tá olhando uma coisa assim que parecem ramificações, que também pode ser uma representação visual dessa presciência dele, que passa por diversas linhas do tempo, porém ela não viaja só para o futuro, ele consegue transitar entre o passado e o futuro. E então vem um monte de cenas rápidas. Tem os vermes de areia no deserto, o ataque em
Arrakis e aparece a Lady Jéssica já com os olhos do Zibad, que é o azul sobre azul, e toda coberta por umas inscrições que, ao que tudo indica, vai ter uma certa importância nesse filme. E um dos pôsteres parece que a Shani tem algo assim também, né, bem pequeno ali na testa, e eu acho que isso aí podem ser duas coisas, ou é uma visão do Paul, ou é o momento em que a Lady Jéssica toma a água da vida e se torna a reverenda madre dos Fremen, que inclusive eu acho que se não for o final do filme, vai ser assim muito perto de onde esse filme vai acabar. Outro personagem que aparece no trailer é o Fremen James, que é o homem que desafia o Paul. A luta entre eles também aparece em um momento bem rapidinho ali no trailer. Nós temos uns ornitópteros sobrevoando o que parece ser a Rakina, a capital de Arrakis, que inclusive tá com um visual muito interessante, né? Eu achei que remete muito ao Antigo Egito. Nós vemos novamente os Atreides chegando em Arrakis, agora com uma visão bem melhor do traje dos soldados Atreides. E depois vem um momento que é dedicado aos vilões da história. Tem os soldados ali sendo marcados a sangue, que ao que tudo indica são os Sardaukar, e essa mulher passando sangue neles não parece muito uma Bene Gesserit? Depois aparecem os caras sendo torturados de uma forma muito bizarra. Eles estão presos de cabeça para baixo e repara que estão tirando o sangue deles. Provavelmente é o sangue desses caras aí que é passado naqueles guerreiros lá que nós vimos anteriormente. E cara, isso é muito a cara de uma coisa que os Harkonnen fariam. Então isso aí pode ser Jed Prime, que é o planeta dos Harkonnen, ou talvez o planeta prisão Salusa Secundus, que é onde os guerreiros Sardaukar são treinados. Eu tô mais inclinada a acreditar que é Jed Prime, porque eu acho que se for colocar Salusa Secundus vai ser mais um planeta que vai ter que ser apresentado. No primeiro livro já é mencionado Salusa Secundus, nós já ficamos sabendo que o Imperador treina secretamente esse exército de soldados fanáticos usando prisioneiros daquele planeta, mas ainda fica uma aura de mistério sobre ele. Já em Jed Prime nós temos coisas acontecendo, nós temos momentos importantes do livro que acontecem no planeta dos Harkonnen. Mas enfim, se for Salusa Secundus é até interessante eles pegarem assim mais do background daquele exército, né? Não chegar, o Imperador mandou esses caras fanáticos aqui, mas por que eles são assim? Por que eles são tão cruéis? Como o Imperador conseguiu um exército tão frio? E logo depois vem uma cena em que um homem bem no alto de uma estrutura parece estar comandando uma legião de Sardaukar. Pelo jeito que foram colocadas as cenas, parece que ele ergue os braços e as tropas se levantam. E parece que o filme realmente vai enfatizar bastante essa adoração pela crueldade, pela guerra dos Harkonnen e também toda a imponência, todo o medo que existe dos Sardaukar e o poder deles em meio a esse exército dos Harkonnen. E então nós temos a primeira visão de corpo inteiro do Barão Vladimir Harkonnen que aparece se elevando ali. Eu tive a impressão que ele usa esse artifício para enaltecer a sua grandeza, o seu poder. No livro original ele usa uns suspensores porque ele é muito obeso e ele usa suspensores para elevar a gordura dele e ficar mais fácil de caminhar. Só que nesse caso parece que ele vai usar esses suspensores para se colocar acima de todos, se sentir um cara poderoso. E outro personagem que também aparece aí é o Peter de Vries, que é o Mentat dos Harkonnen. Ao que tudo indica, o Feyd Rautha, que é o outro sobrinho do Barão, que foi feito pelo Sting lá no filme do David Lynch, não vai estar nesse filme. E nesse primeiro eles vão dar mais destaque mesmo pro Rabban. A batalha final do filme deve ser contra ele, inclusive. E aí no segundo eles vêm e introduzem o Feyd já com mais importância na história, né? Porque nesse primeiro filme ele apareceria ali questão de minutos para voltar mais relevante só no final. Apesar do Rabban ter uma certa importância ali na história do Feyd, mas ele não precisa aparecer para isso acontecer. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o Barão fala: "Esta é minha duna, mate todos eles". Eu não me recordo dele ter falado alguma coisa nesse estilo no livro, porque pro Barão o problema não é estar perdendo o controle de Arrakis. O problema é ele estar perdendo o controle de Arrakis pro Duque Leto Atreides, que é uma pessoa pela qual ele nutre um ódio muito grande. Então será que nesse filme ele vai ser mais possessivo com esse controle de Arrakis? E uma outra coisa que é interessante é que
o Barão chama o planeta de Duna. Normalmente as pessoas das casas nobres chamam o planeta de Arrakis. Quem chama de Duna são os Fremen. E aqui nós já temos os Fremen chamando Duna de Arrakis e o Barão chamando Arrakis de Duna. Eu não sei qual foi a decisão por trás disso, mas é uma coisa aí que chama um pouco de atenção. Nós temos também novas imagens do Dr. Yueh e a Liet Kynes ali aparentemente pronta para montar num verme de areia. Esse frame que tá de costas aí, que aparentemente é a Liet Kynes, não dá para saber se é ou se foi mais uma pegadinha do trailer, está segurando dois ganchos, que são ganchos que os Fremen usam para se prenderem nas escamas do verme de areia e usar eles como um meio de transporte no deserto. Para vocês verem o quanto eles dominam esse ambiente que para os outros, como a Shani diz, para os estrangeiros, é tão hostil, né? E uma outra cena do trailer que eu acho que vale comentar é essa aqui, que está deixando muitas pessoas intrigadas, que é o momento em que o Poe aparece lutando com o que parecem ser os soldados Fedaykin, que por sinal é uma cena maneiríssima. Os Fedaykin são um comando suicida dos Fremen que são treinados pelo Poe na doutrina dos sortilégios, um estilo de combate corpo a corpo poderosíssimo que também é praticado pelas Bene Gesserit. E isso é uma coisa que só pode estar acontecendo em dois momentos. Ou lá no final do livro, em uma parte que supostamente ainda não estaria nesse filme, ou então em um momento que acontece entre o primeiro e o segundo livro, entre Duna e Messias de Duna, porém não acontece diretamente em nenhum dos dois livros. Então, provavelmente, isso aí é uma visão do Poe. Não fica muito claro até onde esse filme vai, então a gente realmente tem que levar em consideração que muita coisa aí vão ser visões do Poe Atreides que podem se concretizar ou não na sequência. Tem que levar em consideração que a presciência de Duna funciona assim. Tem diferentes linhas do tempo, diferentes possibilidades, então nem sempre a visão do futuro é muito precisa. Enfim, o trailer foi muito bom, eu achei lindo, acho que empolgou bastante pro filme novo. Eu tava com medo desse adiamento que aconteceu por causa da pandemia acabar prejudicando o filme, mas parece que o trailer tá empolgando bastante os fãs. Tô vendo muita gente comentando na internet. Quando saíram os pôsteres, Duna entrou nos Trending Topics lá no Twitter, então eu acho que o pessoal ainda tá bastante animado pra Duna. E pelo que deu pra perceber, a gente vai ter muito mais de Caladan nesse primeiro filme, inclusive coisas que não estão no livro, provavelmente pra introduzir mais esse universo pra gente. E vai ter muitas cenas de luta, muita ação, muita guerra. O segundo filme, se for como nós estamos pensando, vai ter ainda mais guerra, vai ser coisas de proporções ainda mais épicas. E ao que tudo indica, esse filme do Denis Villeneuve vai conseguir trazer Duna pro cinema com maestria. Ele tem tudo para ser a adaptação mais fiel que a franquia já teve e talvez consiga estabelecer Duna como uma franquia cinematográfica. Com isso, nós vamos ter mais filmes e muito mais desse universo incrível do Frank Herbert chegando lá nas telonas, lindo, maravilhoso, como ele merece, né? A Warner já anunciou que Duna chega nos cinemas brasileiros no dia 14 de outubro de 2021. Inclusive, aguardem que a nossa série falando sobre o universo de Duna vai voltar, porque eu já tô pra voltar com ela tem um tempão e eu tô lendo um livro especialmente pra trazer um vídeo pra vocês sobre isso. E é isso aí. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.